Capítulo 6. Faça suas perguntas, por favor, professor Nietzsche, disse Brauer, acomodando-se novamente em sua cadeira. Considerando-se o bombardeio de perguntas a que o submeti, 13 é um pedido modesto. Se suas perguntas estiverem ao alcance de meu conhecimento, não deixarei de respondê-las. Estava cansado, fora um longo dia, e ainda tinha pela frente uma palestra às 6 horas, e suas visitas vespertinas. Não obstante, não se importou com o pedido de Nietzsche. Pelo contrário, sentiu uma intensa euforia. Talvez a abertura que procurava estivesse à mão. Quando ouvir minhas perguntas, talvez como tantos de seus colegas, se arrependa da promessa. Tenho uma tríade de perguntas. 3 perguntas, mas talvez somente uma. E essa pergunta, um pedido além de uma pergunta, é: o senhor me contará a verdade? E as 3 perguntas? Perguntou Brauer. A primeira é: ficarei cego? A segunda: sofrerei desses ataques para sempre? E a terceira, a pergunta mais difícil: tenho uma doença cerebral progressiva que me matará precocemente como meu pai? Me tornará paralítico ou pior, louco ou demente? Brauer ficou mudo. Sentado em silêncio, folheou aleatoriamente as páginas do dossiê médico de Nietzsche. Nenhum paciente em 15 anos de prática médica jamais formulara perguntas tão brutalmente diretas. Nietzsche, notando seu desconforto, continuou. Desculpe-me por confrontá-lo assim. É que tive anos de conversas tortuosas com médicos, sobretudo médicos alemães que se intitulam os guardiões da verdade, mas escondem seu conhecimento. Nenhum médico tem o direito de esconder do paciente o que legitimamente lhe pertence. Brauer não pôde conter um sorriso ante a caracterização de Nietzsche dos médicos alemães, ou de se discrepar com o pronunciamento sobre os direitos do paciente. O pequeno filósofo com um imenso bigode estimulava sua mente. Não estou disposto a discutir essas questões da prática médica, professor Nietzsche. O senhor formula perguntas diretas. Tentarei respondê-las de forma igualmente direta. Concordo com sua posição sobre os direitos do paciente, mas o senhor omitiu um conceito igualmente importante: as obrigações do paciente. Prefiro um relacionamento completamente honesto com meus pacientes, mas a honestidade deve ser recíproca. Também, o paciente deve ser empenhado na honestidade para comigo. A honestidade? Perguntas honestas, respostas honestas. Contribui para o melhor das medicinas. Sob essa condição, pois, dou-lhe minha palavra. Compartilharei com o senhor todo o meu conhecimento e minhas conclusões. Mas, professor Nietzsche, continuou Brauer, eu não concordo que deva sempre ser assim. Para certos pacientes em certas situações, o bom médico deve, para o bem do paciente, esconder a verdade. Sim, Dr. Brauer, ouvi muitos médicos dizerem isso, mas quem tem o direito de tomar essa decisão por outrem? Essa postura apenas viola a autonomia do paciente. É meu dever, respondeu Brauer, oferecer conforto aos pacientes. Não se trata de um dever fácil. Às vezes, é uma tarefa ingrata. Às vezes, não posso compartilhar certas más notícias com o paciente. Às vezes, devo me calar e suportar a dor tanto pelo paciente como pela família. Mas, Dr. Brauer, esse tipo de dever oblitera um dever mais fundamental, o dever de cada pessoa para consigo própria de descobrir a verdade. Por um momento, no calor do diálogo, Brauer esquecera que Nietzsche era um seu paciente. Essas perguntas eram imensamente interessantes e ele estava completamente absorvido. Levantou-se e pôs-se a andar por trás da cadeira enquanto falava. Será meu dever impor aos outros uma verdade que não desejam conhecer? Quem poderá determinar o que alguém não deseja conhecer? Replicou Nietzsche. Isso, Brauer falou com firmeza, é o que podemos chamar de arte da medicina. Essas coisas não se aprendem nos textos, mas à beira do leito. Permita que cite, à guisa de exemplo, um paciente que visitarei no hospital esta tarde. Conto-lhe isso em total confiança e, é claro, não revelarei a identidade dele. Esse homem sofre de uma doença fatal, um câncer de fígado em estado avançado. Ele está ictérico devido ao seu problema. A bile começa a penetrar na circulação. Seu prognóstico é desesperador. Duvido que viva mais que 2 ou 3 semanas. Quando o vi nesta manhã, escutou calmamente o que lhe expliquei sobre a amarelidão da pele, e depois pôs sua mão sobre a minha como que para aliviar minha carga, como que para me silenciar. Em seguida, mudou de assunto. Perguntou sobre minha família.
Conheço-o há 30 anos e conversou sobre o negócio que o aguarda quando voltará para casa. Mas respirou Brouwer profundamente. Sei que jamais retornará para casa. Devo contar-lhe? Veja bem, professor Nietzsche, não é tão fácil assim. Normalmente, o que não é perguntado é a pergunta importante. Se ele quisesse saber, teria me indagado a causa do problema do fígado ou quando pretendo dar-lhe a alta do hospital. Mas sobre esses assuntos ele mantém silêncio. Devo ser tão duro a ponto de lhe contar o que não quer ouvir? Às vezes, respondeu Nietzsche. Os mestres precisam ser duros. As pessoas precisam receber uma mensagem dura porquanto a vida é dura e morrer é duro. Devo privar as pessoas da opção de como desejam encarar a morte? Com que direito, por ordem de quem, posso assumir esse papel? O senhor afirma que os mestres devem às vezes ser duros. Pode ser, mas a tarefa do médico é reduzir a tensão e aumentar a capacidade de cura do organismo. Uma chuva forte golpeou a janela, tamborilando na vidraça. Brouwer andou até lá, olhou para fora e observou. Na verdade, ao pensar a respeito, não estou certo nem de concordar com o senhor sobre a dureza de um mestre. Talvez apenas um tipo especial de mestre. Talvez um profeta. Sim, sim. A voz de Nietzsche elevou-se em uma oitava em seu entusiasmo. Um mestre de verdades amargas. Um profeta impopular. Creio que é isso que sou. A cada palavra de sua sentença, apontou o peito com o dedo. O senhor doutor se dedica a tornar a vida fácil. Eu, por minha vez, me dedico a tornar as coisas difíceis para meu corpo invisível de alunos. Mas qual é a virtude de uma verdade impopular de tornar as coisas difíceis? Quando deixei meu paciente esta manhã, ele me disse: ponho-me nas mãos de Deus. Quem ousaria negar que isso também seja uma forma de verdade? Quem? Agora também Nietzsche se levantara e caminhava de um lado da escrivania enquanto Brouwer caminhava do outro. Quem ousa negá-lo? Parou, apoiou-se no espaldar da cadeira e apontou para si próprio. Eu ouso negá-lo. Ele poderia, pensou Brouwer, está falando de um púlpito, exortando uma congregação. É claro, seu pai fora um pastor. Atinge-se a verdade, continuou Nietzsche, através da descrença e do ceticismo, e não do desejo infantil de que algo seja de certa forma. O desejo de seu paciente de estar nas mãos de Deus não é a verdade. É simplesmente um desejo infantil e nada mais. É um desejo de não morrer, um desejo do eterno mamilo entumescido que rotulamos de Deus. A teoria da evolução demonstra cientificamente a redundância de Deus, embora o próprio Darwin não tivesse a coragem de levar as evidências até sua verdadeira conclusão. Certamente o Senhor tem que entender que nós criamos Deus, e todos nós conjuntamente agora o matamos. Brouwer abandonou essa linha de argumento como se fosse ferro em brasa. Não era capaz de defender o teísmo. Livre pensador desde a adolescência, muitas vezes em discussões com o pai e com professores religiosos, adotaram uma posição idêntica de Nietzsche. Sentou-se e adotou um tom de voz mais suave e conciliatório, enquanto também Nietzsche retornava à sua própria cadeira. Tal fervor pela verdade? Perdoe-me, professor Nietzsche, se soou desafiador, mas concordamos em falar a verdade. O senhor fala sobre a verdade em um tom sagrado, como se quisesse substituir uma religião pela outra. Permita-me bancar o advogado do diabo. Permita-me perguntar, por que tal paixão, tal reverência pela verdade? Em que ela beneficiará meu paciente desta manhã? Não é a verdade que é sagrada, mas a procura de nossa própria verdade. Haverá ato mais sagrado do que a auto-inquirição? Minha obra filosófica, dizem alguns, está erigida sobre areia. Meus pontos de vista mudam constantemente. Mas uma de minhas sentenças de granito é: torna-te quem tu és. E como descobrir quem e o que é sem a verdade? A verdade é que meu paciente tem apenas pouco tempo de vida. Devo oferecer-lhe esse autoconhecimento? A verdadeira escolha, a plena escolha, respondeu Nietzsche, só pode florescer sob o clarão da verdade. Como poderia ser de outra forma? Percebendo que Nietzsche era capaz de discursar persuasiva interminavelmente nessa esfera abstrata da verdade da escolha, Brouwer viu que teria de forçá-lo a falar mais concretamente. E meu paciente desta manhã? Qual é a sua gama de escolhas? Talvez a confiança em Deus seja a sua escolha? Essa não é uma escolha para o homem. Não é uma escolha humana, mas a busca de uma ilusão externa a nós. Talvez tal escolha, a escolha de outrem do sobrenatural, é sempre enfraquecedora.
Ela sempre torna o homem menos do que é. Ama aquilo que nos torna mais do que somos. Não falemos do homem abstratamente, insistiu Brauer, mas de um homem individual de carne e osso. Esse meu paciente. Considere sua situação. Ele só tem dias ou semanas de vida. Que sentido faz falar de escolhas com ele? Sem se deixar intimidar? Nietzsche respondeu instantaneamente. Se ele não sabe que está prestes a morrer, como pode seu paciente tomar uma decisão sobre como morrer? Como morrer, professor Nietzsche? Sim, ele tem que decidir como encarar a morte, conversar com os outros, dar conselhos, dizer as coisas que guardou para dizer antes da morte, despedir-se dos outros, ou ficar sozinho, chorar, desafiar a morte, amaldiçoá-la, ficar grato a ela. O Senhor continua discutindo um ideal, uma abstração, mas cabe-me assistir o homem singular, o homem de carne e osso. Sei que morrerá, e morrerá com grande dor em pouco tempo. Por que torturá-lo com isso? Acima de tudo, a esperança deve ser preservada. Quem mais além do médico poderá sustentar a esperança? Esperança? A esperança é o derradeiro mal, quase gritou Nietzsche. Em meu livro Humano, Demasiado Humano, avento que quando a caixa de Pandora foi aberta e os males nela encerrados por Zeus escaparam até o mundo do homem, ainda permaneceu, sem que ninguém soubesse, um último mal, a esperança. Desde então, o homem tem equivocadamente encarado a caixa e seu conteúdo de esperança como uma arca de boa sorte. Mas esquecemos o desejo de Zeus, de que o homem continue se permitindo ser atormentado. A esperança é o pior dos males, porquanto prolonga o tormento. Sua conclusão, então, é que se deve encurtar a morte caso se deseje. Essa é uma opção possível, mas somente à luz do pleno conhecimento. Brauer se sentiu triunfante. Ele fora paciente. Permitira que as coisas seguissem seu rumo. Agora, veria a recompensa de sua estratégia. A discussão estava avançando exatamente na direção desejada. O senhor se refere ao suicídio, professor Nietzsche. Deveria o suicídio ser uma escolha? Novamente Nietzsche foi firme e claro. Cada pessoa é dona de sua própria morte, e cada uma deveria encará-la conforme lhe aprouvesse. Talvez, apenas talvez, tenhamos algum direito de tirar a vida de um homem, mas não temos nenhum direito de lhe tomar a morte. Isso não é conforto, e sim crueldade. Brauer persistiu. Alguma vez o suicídio seria sua escolha? Morrer é duro. Sempre senti que a recompensa final dos mortos é não morrer nunca mais. A recompensa final dos mortos? Não morrer nunca mais. Brauer anuiu em reconhecimento. Caminhou de volta até a escrivania e apanhou a pena. Posso anotá-lo? Sim, é claro. Mas que eu não a plagiei a mim próprio. Eu não acabei de criar essa frase. Ela aparece em outro livro meu, A Gaia Ciência. Brauer mal pôde acreditar em sua sorte. Nos poucos minutos anteriores, Nietzsche mencionara ambos os livros trazidos por Lois Salomé. Embora entusiasmado com a discussão e relutante em interromper seu impulso, Brauer não pôde deixar passar a oportunidade de resolver o dilema dos dois livros. Professor Nietzsche, o que diz sobre esses dois livros me interessa grandemente. Como posso comprá-los? Em alguma livraria de Viena, talvez? Nietzsche mal conseguiu esconder o prazer diante do pedido. Meu editor, Schmidt-Tieser, em Schnitz, está na profissão errada. Seu destino apropriado teria sido a diplomacia internacional ou talvez a espionagem. Ele é um gênio da intriga e meus livros são o seu maior segredo. Ele não mandou nenhum exemplar para ser resenhado, nem colocou nenhum livro nas livrarias. Assim, o senhor não encontrará meus livros em nenhuma livraria vienense, nem mesmo em um lar vienense. Tão poucos foram vendidos, que sei o nome da maioria dos compradores e não me recordo de nenhum vienense entre meus leitores. É preciso, portanto, contatar diretamente meu editor. Eis seu endereço. Nietzsche abriu a pasta, anotou algumas linhas em um pedaço de papel e o entregou a Brauer. Embora eu pudesse escrever em seu lugar, prefiro, caso não se importe, que ele receba uma carta diretamente do senhor. Talvez um pedido de um eminente cientista médico o incite a revelar aos outros a existência de meus livros. Enfiando o papel no bolso do colete, Brauer respondeu. Nesta mesma tarde mandarei um pedido de seus livros. Mas que pena não poder adquirir ou mesmo tomar emprestado exemplares com mais rapidez. Como me interesso por toda a vida de meus pacientes, inclusive por suas obras e crenças. Seus livros poderiam orientar minhas investigações do seu estado, para não falar do prazer de ler sua obra e discuti-la com o senhor. Bem, respondeu Nietzsche,
A esse pedido posso atender. Meus exemplares pessoais desses livros estão na minha bagagem. Permita que os empresto ao senhor. Eu os trarei ao seu consultório ainda hoje. Grato com o sucesso de sua trama, Brouwer quis dar algo em troca a Nietzsche. Devotar a vida a escrever, despejar a vida nos próprios livros e depois ter tão poucos leitores? Horrível. Para os muitos escritores que conheço em Viena, esse destino seria pior do que a morte. Como o senhor suportou? Como suporta agora? Nietzsche não correspondeu à abertura de Brouwer nem por um sorriso, nem pelo tom de voz. Olhando reto para a frente, disse: haverá algum vienense que se lembre de existir espaço e tempo fora da Ringstrasse? Tenho paciência. Talvez no ano 2000, as pessoas ousarão ler meus livros. Ergueu-se abruptamente. Sexta-feira, então? Brouwer se sentiu repelido e rejeitado. Por que Nietzsche esfriara tão rapidamente? Fora a segunda vez naquele dia em que isso acontecera. A primeira tendo sido o incidente da ponte. Cada rejeição, Brouwer percebeu, seguirá um gesto seu de simpatia. O que isso significa? Refletiu. Que o professor Nietzsche não tolera que os outros se aproximem ou ofereçam ajuda? Depois lembrou da sua advertência de Louis Salomé de que não tentasse hipnotizar Nietzsche, algo ligado aos fortes sentimentos dele sobre o poder. Brouwer se permitiu imaginar por um momento a resposta dela à reação de Nietzsche. Ela não a deixaria passar em brancas nuvens, mas reagiria imediata e diretamente. Talvez ela dissesse: por que Friedrich Nietzsche? Cada vez que alguém lhe diz uma gentileza, você dá um coice. Que ironia, refletiu Brouwer, que embora ressentisse a impertinência de Louis Salomé, estivesse evocando a imagem dela de modo que o instruísse. Contudo, logo deixou esses pensamentos se escoarem. Talvez ela conseguisse dizer essas coisas, mas não ele. Certamente não com o gélido professor Nietzsche, dirigindo-se para a porta. Sim, sexta-feira às 2, professor Nietzsche. Nietzsche inclinou-se ligeiramente a cabeça e deixou rapidamente o consultório. Brouwer observou-o da janela descer as escadas, irritadamente recusar-se um fiacre. Olhar para o céu escurecido, enrolar o chalé em torno das orelhas e descer penosamente a rua.